Vamos continuar aqui a visão do Rafael Papo, tentando provar só a Escritura como só com um versículo, 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Mas que sentido? Olha só que interessante. Então, se eu for pegar essa visão, então rasgo as cartas petrinas, porque Pedro falou nenhuma revelação, segundo Pedro, olha só. Antes de tudo, a outra tradução, nenhuma revelação, né? Antes de tudo, saber que nenhuma profecia da Escritura é da interpretação pessoal. Mas, São Paulo está falando ali em 2 Timóteo, olha só, 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanecer firme naquilo que aprendeste e cresce, sabeis que quem aprendeste e desde a infância, conhecer a Escritura e saber que ela tem o cordão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Uma coisa muito interessante, eu concordo às vezes com o protestante, porque eu sou só a Escritura mesmo, eu, Sérgio Roberto, eu só acredito na só a Escritura, porque a só a Escritura me mostra, segundo Pedro 1,20, não podendo ter uso interpretação pessoal da Escritura. Eu, Sérgio Roberto, acredito na só a Escritura mesmo, realmente do jeito certo, porque a só a Escritura mostra as apóstolos quando perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Eu, Sérgio Roberto, só acredito na Escritura, porque Mateus 18, sobre ti, Pedro, de ficar em minha igreja, as apóstolos 1 e 2, desce o Espírito Santo na única igreja, Mateus 16, 18, que é a coluna central da verdade, que vai interpretar corretamente a Escritura. Eu, Sérgio Roberto, acredito realmente, com toda a minha fé mesmo, na somente a Escritura, porque é somente a Escritura mostra, João 21, do 15, Simão Pedro, apacenta meus cordeiros, apacenta meus cordeiros, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Esse princípio aqui da só Escritura está difícil. Agora você vai entender que São Paulo está querendo nos ensinar. Se desde a minha infância eu realmente conhecer a Escritura, estudar a Escritura, eu não vou me corromper, não vou virar protestante, porque a Escritura mostra o magistério. Não estou citando nem o Velho Testamento, porque o Velho Testamento também foi pregado oralmente e depois escrita. Simples entender isso. Mas eu sou só a Escritura, regra de fé, eu só creio na Escritura. Por isso que muitos protestantes estão usando falas de parte da igreja, porque a só a Escritura, esse princípio protestante contradiz eles próprios, porque não tem um versículo bíblico. Eu só acredito somente a Escritura. Aqui Paulo não está falando, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito e capacitado para toda boa obra. Então, cara, você tem que ir para a igreja católica, porque é uma só igreja. Simples entender isso, cara. Os caras ficam dando volta para lá, para cá, como diz o padre Luiz Toro, que é o meu professor também, mas não consegue chegar e provar somente a Escritura. Já poderia encerrar o vídeo aqui, cara. 21 razões para rejeitar a só Escritura. E lá vai estar mostrando claramente para nós o exemplo da água. Né? A água, ela é útil ou ela é suficiente para a nossa vida? Ela é ofélimos, ou seja, ela é útil. Né? Tanto Tiago diz, em 2 torneiras não jorra 2 águas. É um só Espírito Santo. É uma só fé. Como vamos ser capacitados para toda boa obra? Cristo quis instituir, fundar um magistério que Paulo fala. A igreja é a coluna sustentável da verdade. Por quê? Se você for pegar as cartas paulinas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, etc, você vai entender o que São Paulo está falando. Olha só. A igreja é a coluna sustentável da verdade. Agora você pega, 1 Timóteo 3,15, Olha a visão diabólica desses caras, cara.
Ó, segundo Tessalonicenses 3,15, assim, pois, irmãos, ficai firme e conservar o ensinamento que de nós aprendesteis por palavras e por cartões. Então, São Paulo, ele seria contraditório. Ele fala que a igreja é coluna, sustentáculo da verdade. Ele fala guardar a tradição, tanto a pregação oral, depois por epístola, que vem do magistério. Ele fala, segundo Tessalonicenses 3,6, apartar daquele que não segue a tradição. E ele fala, 1 Timóteo 3,15, ó. Todavia, se eu tardar, ó, quero que sabe que como deve portar na casa de Deus. Que é a igreja, Deus vivo. Coluna, sustentáculo da verdade. Não está aqui. Todavia, se eu tardar, quero que saiba como deve portar. As escrituras é regra de fé. As escrituras é fonte, coluna. Não. Ele cita a igreja. Por que a igreja? Porque a igreja vai te dar esse respaldo aqui, ó. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito e capacitado para toda boa obra. Por quê? Toda a escritura é inspirada por Deus, ó. Toda a escritura. Por que vocês seguiram ali o curso de James, tirou os 7 livros? Ficaram com 37. Se toda a escritura, Paulo usava a versão 7 da gente, a Bíblia 70, que tem os 46 livros, 45, 46 livros. Não tinha um Novo Testamento. Como Paulo está pregando aqui, oral, pregação oral, nas comunidades ali de Timóteo, nas comunidades aos Coríntios, nas comunidades ao Efésio. Mas eu somente acredito na Escritura, então você tem que entender que 1 Pedro 5,13, a igreja eleita está ali no nome simbólico Babilônia, que é Roma. Ó, desde a infância, conhecer a Escritura. Ó. Por quê? A Escritura me mostra a tradição, a Escritura me mostra o magistério, a Escritura me mostra quem foi confiado aos apóstolos em 2. Então, eu não posso pegar esse texto, fazer como Rafael Pablo, não. Não, Paulo está falando, ó, a igreja é a coluna, a tradição, 1 Coríntios 2, manter a integridade de acordo com o que eu preguei. Gálatas 2 ali, ele expôs seu evangelho para ser reconhecido pela igreja. Tem todo um contexto, cara. E uma coisa muito interessante, vou pegar aqui, ó. Se fosse então, ó 1 Timóteo 3, 14 e 17, agora 2 Timóteo 3, 14 e 17, 2 Timóteo 4, 3, ó. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levando pela própria opção, preferir escutar novidade, não terão mestre para si, apartarão os ouvidos da verdade, que se tirarão a fábulas. Se eu estou realmente instruído nesse versículo bíblico aqui, sem a visão do magistério, eu vou ser apostatado da fé. Porque eu não estou na onde que vai me ensinar a verdadeira essência, coluna, sustentáculo da verdade, que foi constitucionalmente os apóstolos. O magistério para interpretar, para mim não virar esses hereges que apostataram da fé. E se atirarão a fábulas, como vai dizer 2 Timóteo 4, 3. O nosso dever é 2 Timóteo 4, 2. Pregar a palavra, insistir oportuna e importunamente, repreender a ameaça, exortar com toda a paciência, empenho de instituir. Essa é a nossa missão. E outra coisa, você pega aqui, ó, em Tito, ó, aqui é Tito 1, 8. Ao contrário, seja hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo, piedoso, continente fielmente apegado à doutrina da fé, como foi ensinada, para poder exaltar segundo a sua doutrina e rebater o que se contradiz. Ó, você vai seguindo aqui, ó, todo o argumento, todinho, tal, etc. São Paulo, ainda São Paulo fala aqui, 2 Coríntios 11, 4, ó, ou Gálatas 7, de fato, não há dois evangelhos, apenas pessoas que semeiam confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Ó. Olha só, quem são esses? Ó? Gálatas 2, 3. Ó. Entretanto, nem sequer meu companheiro Tito, embora gentil, foi obrigado a circuncidar, mas por causa dos falsos irmãos, instruiu que furtivamente se introduziram entre nós para espionar a liberdade de que gozavam, etc, etc, etc. Certo? Ó. 2 Coríntios 11, 4, ó, porque quando aparecer alguém pregando outro Jesus diferente daquele que vós temos pregado, se trata de receber outro espírito diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que abraçado igualmente, aceitai, que vai ter uso e interpretação pessoal da Escritura.
Olha só, olha tanta referência que eu dei para você chegar nesse princípio. Então, se você for pegar essa visão de Rafael Pablo, Lucas Bonzoli, Rodrigo Silva, professor Leandro Quadro, ou Iago Martins, ou Fala Sério Pastor, ou Tiago Dutra, Bruno Lima, os caras são contraditórios. Mas vamos lá, tá difícil, hein, Rafael Pablo? Tá difícil. Claro que eu não vou reagir ao vídeo todo, porque eu não precisa. Só que o meu conteúdo, que já estou mostrando, já serve para você refutar toda essa heresia dele. Ofélimos, ou seja, ela é útil. Né? Porque eu também preciso de alimentação, eu preciso de exercício físico, eu preciso de medicamentos em algumas situações, e eu preciso de água, porque a água ela é útil, mas não suficiente. Bem, vou parar aqui porque eu quero tecer comentários a respeito desse primeiro argumento, né? Ele faz essa comparação com a água e fala sobre a diferença de ser útil ou ser suficiente. Uma das primeiras coisas que nós aprendemos quando nós vamos ler as Escrituras é que nós não podemos ler o texto fora do seu contexto. Então nós precisamos saber qual era o contexto que Paulo estava falando ali, sobre o que ele estava falando ali, para nós termos uma ideia do que Paulo quis dizer com esses dois versículos, né? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vamos ler. Você não pode fundamentar em 2 versículos bíblicos. É 2 Timóteo 3, do 14 em diante. Você pega 2 Timóteo 1 em diante, 2 Timóteo 2, 2, 2 Timóteo 3, aí você vai entender. Tanto as cartas ali São Timóteo, você vai entender que sentido São Paulo está alertando, capacitando seu discípulo São Timóteo. Contra quem ele está lutando na época. O contexto. Ele fala, caso eu tardar, a igreja é coluna. Por quê? Tinha falsos irmãos. Estava surgindo o quê? Contradições. E etc. E etc. Olha só, a manobra. Esses versículos, né? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vamos ler, então, desde o versículo 14, porque o argumento que Paulo montou vem pelo menos desde o versículo 14 até o versículo 17, lembrando o seguinte: o contexto em que Paulo está escrevendo essa carta é na prisão, ele está preso. Essa foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele sabia que seria levado ao martírio, ou seja, que ele não sairia vivo da prisão. E ele está então instruindo o seu amado discípulo Timóteo em como ele deve proceder na vida cristã. Então são as últimas palavras. Proceder na comunidade de São Timóteo, na igreja de ali que o São Timóteo estava administrando. Do discipulador para o seu discípulo. Se São Paulo, seu mestre, estava preso, imagina a visão ali daquela época, daquela comunidade. E São Paulo está instruindo seu discípulo. É só, você pega aqui, ó, é só. 1 Timóteo, a função eclesiástica, perigo dos falsos doutores, o ministério de Timóteo. Olha só, você vai degustando totalmente aqui para você entender qual é a instrução que São Timóteo está dando ali à comunidade, que ele procede pelo seu pastoreio, o apóstolo São Paulo. E uma coisa muito interessante, ó, olha, 2 Timóteo 3, do 1 até o 13, está falando dos últimos dias, certo? E uma coisa muito interessante, agora ele vai entrar no contexto aqui, ó, a escritura é o sustentáculo da verdade. Tu, porém, ó, é só, aí se você for prestar atenção, 2 Timóteo 4 ali, ó, você vai ver ali, ó, muitos se apostataram da fé. Por quê? Vão ter uso pessoal, interpretação pessoal desse texto. Por que eu preciso do magistério? Por que eu preciso da igreja? Porque eu só tenho a escritura. Não tem o magistério. Baluarte da verdade. Porque Mateus 18, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Esse é o ponto principal. Porque São Paulo está dizendo que toda a escritura é inspirada. Se toda a escritura é inspirada, então vocês têm que abraçar que tem uma só fé, uma só doutrina, um só batismo, uma só igreja fundada.
um só pastoreio. Porque quem sustenta toda essa verdade é a igreja. Sustenta a escritura? A igreja. Sustenta a tradição? A igreja. Sustenta a pregação moral? A igreja. Se eu ficar nesse princípio aqui desse texto, já vou encerrar aqui, não quero nem fazer mais vídeo, Rafael Paulo. Nesse princípio aqui, ó, eu vou se contradizer, porque a escritura é a minha regra de fé. Deixa a coluna sustentada da verdade, não. Eu sou a coluna, eu sou a igreja, como muitos protestantes dizem, né? Não, cara, tem um magistério. Se você for pegar aqui, 2 Timóteo 3, do 14 ao 17, você vai ver que São Paulo ele é contraditório. Você pegar aqui uma coisa muito interessante, 2 Timóteo 2:2, ó. O que de mim ouviste em presença de muitos testemunhos, confia aos homens fiéis, que por sua vez seja capaz de instruir as outras. Ó. Pregação oral. Ele está se explicando que ele foi instruído sim, mas ali, quando ele se converte, as apóstolos 9 ali, é batizado pelo membro da igreja, em Filipenses 2:8, ele fala que tudo que ele aprendeu ali no judaísmo é esterco. Agora, não sei o que viver, que se vive, estou preso, atado à cruz de Cristo. É uma nova aliança. A nova aliança tem um magistério. Na velha aliança tem o tempo do rei Salomão. Sacerdotes, tal, etc., que interpretavam o Velho Testamentário. E também foi pregado oral depois de escrita. Novo Testamento, os apóstolos viveram e depois se escreveram. Vamos ver a explicação aqui do herege. Para o seu Vamos ver a discípulo, volta que ele vai dar. apóstolo para o seu discípulo. E ele então vai enfatizar aquilo que é mais importante. Ele vai enfatizar aquilo que ele não quer que Timóteo esqueça. Tanto é que a partir do versículo 14 você vai entender exatamente o que Paulo está querendo dizer com esse texto e como esse texto fala que as escrituras é suficiente, que as escrituras é sim aquilo que nós necessitamos para a vida cristã. Veja o que ele diz a partir do versículo. Sem um magistério? Beleza, eu vou lá na macumba, tem uma escritura lá. É suficiente? Na espírita também tem escritura. Que eu ia buscar a cesta básica quando eu passo uma dificuldade, lá dava cesta básica, dava várias coisas. Lá tinha escritura, lá pregava a palavra. É suficiente? Por exemplo, a escritura é suficiente sem a visão do magistério e da tradição? Não, cara. Porque se eu for buscar somente a escritura, eu vou negar tanta tradição magistério, eu vou negar a interpretação correta. Por exemplo, Eunuco, ele quis interpretação pessoal? Não, precisou de um membro da igreja. Por quê? Para não se contradizer. As apóstolos 8, 19, 30, 31, etc. Simples entender isso. Somente a escritura é suficiente? Com a visão do magistério, com os 3 tripés, tradição, magistério e escritura, sim, é suficiente, é infalível. Somente a escritura é suficiente, visão profética? Não, cara. Se fosse suficiente, realmente, visão de Lutero, tal, etc., ia ser uma só unidade. Igreja luterana. Não ia ter calvinista, não ia ter adventista, não ia ter triangular, não ia ter mormons, porque ia ser uma só fé do seu fundador, Lutero. Aí veio Calvino, veio Zwingli, veio Wesley. Um não contradizia o outro, não concordava com o outro, tal, etc. Uma batiza criança, a outra não acredita. Um acredita que o espírito orar em língua é de Deus, a Universal fala que é do demônio. E esse contexto, cara. Se essa visão do Rafael Pablo fosse realmente vivida, não tinha divisão. Como acontece? Paulo fala, caso eu tardar, a igreja sustentar com a verdade. Porque ele fala que a escritura... Olha só que interessante, cara. 2 Timóteo 3,17, ó. Se a igreja é a coluna sustentáculo da verdade, então quem vai me capacitar, quem vai me ensinar, quem vai me ensinar correta a interpretação, o magistério. Aqui, ó. Por ela, o homem de Deus se torne perfeito, capacitado para toda boa obra. Hebreus 12, 22. As almas dos justos chegaram à perfeição.
Porque não quis uso pessoal. Teve a interpretação do magistério. Toda a escritura é inspirada. Sem a visão do magistério, a escritura é inspirada? Tem uma só interpretação? Não. Com a visão do magistério, toda a escritura é inspirada. Com uma só interpretação. Só com uma visão. Paulo, quando se converte aos apóstolos 9 ali, ele fundou a igreja, não. Ponto que ele fala aqui, ó, em 1 Coríntios 15, 1, 2, ó. Olha só, para finalizar aqui o vídeo, que eu não quero nem me reagir mais esse vídeo dele aqui, já está amplo para refutar todo o contexto do vídeo dele. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que eu vos preguei, ó. Por que ele está falando? Da escritura. Que evangelho que eu vos preguei? Tinha um Novo Testamento? De acordo com que tem hoje? Não, cara. Que tende acolhido, no qual estar firmes, ó. Por ele sereis salvos, e conservares como vos preguei. De outra forma, irmão, tereis abraçado a fé, ó. Só. Simples entender isso. Sim, toda a escritura é inspirada. Toda a escritura é infalível como magistério. Simples entender isso. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.